Bom, hoje é curtinho, inclusive, né, o capítulo. Não sei se vocês viram, mas a gente está conseguindo cumprir o planejamento. Nós vamos trabalhar esse ano a filosofia básica com a Marilena Chauí, e aí o ano que vem a gente começa na filosofia avançada, né? E nós vamos começar com todas as correntes filosóficas de uma forma mais avançada. Então, nós estamos na aula, hoje é a aula 13, e nós vamos até a aula 16. São 34 aulas ao longo do ano. Depois nós vamos, no segundo semestre, a gente vai ter que deve ir até lá pelo dia 20 de dezembro, depois eu vou fazer o planejamento direitinho. Bom, nós vamos falar hoje da lógica. A gente sempre fala em lógica e tal, e aí a gente vai compreender, tentar entender a lógica na ótica, na visão da filosofia. Como é que a filosofia ela trabalha muito com a lógica, não só a filosofia, ciências em geral, né? E aí a Marilena Chauí é bem didática, tem até um desenho legal aqui que me lembrou um teste psicológico que eu fiz, que eu fiquei reprovado. Eu passei na prova da Caixa Econômica. Veja, Luiz, que interessante. Eu passei na prova de matemática, que o pessoal tem mais dificuldade, né? Eu sempre fui muito bom em matemática. Depois passei na prova de datilografia, naquela época tinha prova de datilografia. E aí eu passei em técnicas bancárias, e aí fui fazer o exame técnico psicológico. E aí era um desenho meio parecido com esse do texto, onde eu tinha que encontrar os peixinhos. Aí eu encontrei 11 peixinhos. Aí fiquei reprovado. Aí eu fui perguntar por que eu não encontrei os 11 peixinhos, por que eu fiquei reprovado. A mulher disse que eu tinha que encontrar pelo menos 26 peixinhos. Tinha mais de 30. Eu tinha que encontrar pelo menos 26, eu encontrei só 11. Luísio, há muitos anos, tinha eu 35 anos. Se hoje eu processava a empresa que aplicou a prova, eu entrava na justiça, né? Naquela época eu era novinho, não tinha muita informação, mas eu ia processar. Porque você vê que absurdo, até hoje eu não consigo entender. Você passar na prova de português, na prova de técnica bancária, na prova de matemática, né? E ficar reprovado porque você não achou os peixinhos. Eu falei, então eu sou retardado, eu não consigo, minha inteligência é limitada. É isso que ela quis dizer para mim. Então, quer dizer, é um absurdo, né? Isso é um absurdo, um negócio desse. Mas o fato é que eu só não fui funcionário, porque não era para ser, né, gente? Mas eu não fui funcionário da Caixa Econômica Federal por causa desses benditos peixinhos aí. Aí eu vi os peixes aqui, eu falei, agora eu vou olhar se eu consigo ver todos os peixes, para ver se eu fico reprovado de novo, né? Porque tem aves e tem peixes junto, né? Então, eu tinha que achar que aves e os peixes. Mas aí, você ia falar, Elisete? Elisete, o que você ia dizer? Eu lembrei-me de um teste psicológico que eu fiz, já tinha 35 anos, e não mais me esqueço que o psicólogo, no final do teste, depois dele ter avaliado aquilo que eu fiz, eu já não me recordo exatamente o quê, sei que havia muitas cores. E ele virou-se para mim e disse-me assim, para a senhora não há cinzento, ou é preto ou é branco. Eu disse, é verdade, cinzento não é cor. Para mim, cinzento não é cor até hoje. Até hoje. Então é verdade, aliás, né? Aquelas cores que não são definidas, eu tenho muita dificuldade em... Interessante, né? Não me dizem muito, não sei, não sei muito bem. É como aqueles beges, os cremes... Para mim não são cor, pronto, ou é castanho, ou é branco, ou é preto, ou é branco, ou azul, ou amarelo, verde. Agora, aquelas cores que não se definem, aquilo não é cor. É interessante, porque, né, pois é. Mas o fato é que até hoje eu já conversei com um monte de psicólogo que mexe com a aplicação de testes, eles não conseguiram explicar para mim por que eu fiquei reprovado nos peixinhos aí. Mas, então ela começa com o senso comum. Diga, Luiz. Sorte sua. Não era para ser, né? Não era para ser. Eu acabei passando no concurso do Banco do Estado do Espírito Santo também,
Mas não fiquei lá, porque, como minha vocação era o magistério, né? Aí, logo, eu fui dar aula na faculdade, não estava conseguindo conciliar, tinha que escolher um dos dois, estava fazendo mestrado também. Aí eu acabei optando em ficar na faculdade e pedir desligamento do banco. Era um banco, tinha estabilidade, né? Porque era concursado, plano de saúde. E eu fiz uma coisa arriscada, né? Graças a Deus, até hoje eu não me arrependo. Mas eu podia ter me arrependido, porque eu tinha uma estabilidade, tinha plano de saúde, né? O Sócrates nasceu por esse plano de saúde, e quem mais? Acho que o Sócrates foi o último. A Ana e o Vitor já foi plano de saúde particular. Mas a Bárbara e o Sócrates nasceram no plano de saúde do banco. Então, um plano de saúde muito bom, né? Tinha ticket de refeição, mas pagava pouco, com aquela filharada, dificuldade para poder dar conta das contas, das despesas, na época, né? Mas tá tudo certo, deu certo, eu cheguei até aqui. Então, a Marilena diz o seguinte, né, que é muito comum a gente dizer assim, é lógico que... Ou então, isso não tem lógica, né? Então, a gente usa esse senso comum. E aí, você vai sair hoje? É lógico que eu vou. A gente responde, né? Então, essa expressão, é lógico que eu vou, quer dizer, você sabe que eu vou. Então, significa que eu estou falando de algo conhecido para você. Deixa eu ver se eu limpo um pouco essa lente aqui para estar embaçado. Então, é lógico, do senso comum, significa assim, você sabe que eu estou falando, você compreende, né, que eu vou. Não precisa dizer, você compreende que eu vou. Ou então, isso não tem lógica, não é possível. Ninguém compreende, só você compreende. Então, a gente usa a expressão não tem lógica. Então, o senso comum começa aí. E aí ela vai dizer que a lógica vem de logos, né? Que quer dizer inferência, coerência, conclusão, sem contradições, conclusão com base em conhecimento suficiente. Isso é lógica. Então, a lógica é isso. Inferência, coerência, uma conclusão sem contradição, né? Tem conhecimento suficiente. E aí, a palavra lógica deriva do grego logos, que significa linguagem, discurso, pensamento, conhecimento. Daí que vem a palavra logos, que vai a lógica, né? E aí, para entender a lógica, para entender o logos, a Marilena Chaui, ela pega dois filósofos, que são filósofos pré-socráticos. Eles nascem antes de Sócrates, quando se tentava entender o universo. Deixa eu estar gravando. Quando tentava entender o universo. Então, ela vai abordar dois, Heráclito e Parmênides. Heráclito, de Éfeso, Heráclito morava em Éfeso. Ele dizia o seguinte: somente a mudança é real e a permanência ela é ilusória. Ela é ilusória. Já Parmênides, divergido dele, dizia, Parmênides é de Eleia, ele dizia o seguinte: somente a identidade e a permanência são reais, a mudança é ilusória. Um defende a mudança, o outro defende a permanência. Um acha que a permanência é o que há de real, é o que há de verdadeiro, é o que há de lógico, e que a mudança é uma ilusão, e o outro acha que não, que nada é permanente. A ideia de alguma coisa permanente é uma ilusão. A realidade mesmo é a mudança. A verdade está na mudança. Então, para Heráclito, né, a mudança é que é a realidade. Tudo é mudança. Para Parmênides, a permanência é que é a realidade. A mudança é ilusória. E aí ela vai, para a gente entender um pouco o pensamento desses dois,
Ela vai dizer assim, nossa experiência sensorial percebe o mundo como se fosse estável e permanente, mas o pensamento sabe que nada permanece. E isso me lembrou uma coisa, um diálogo que eu tive com Sócrates, né? Ficou até legal isso aí, diálogo com Sócrates, né, Luiz? Tem um livro, o livro do Platão chamado Diálogo, são escritas do Sócrates, pai da filosofia. Mas o diálogo que eu tive com Sócrates, eu falava de uma coisa, ele parou e falou assim, o senhor não acredita que as pessoas mudam. E aí eu fiquei assim, parado. Falei, não, mas as pessoas mudam. Você vê que tem uma concepção filosófica por trás. Então, naquele momento, eu e Sócrates estávamos defendendo. Eu defendia Parmênides, né? E Sócrates defendia Heráclito. Sócrates acredita na mudança, e eu não acredito na mudança. É claro que nós estávamos dialogando sobre um fato, mas esse fato explicita o pensamento filosófico. Eu estava dizendo a ele que as pessoas não mudam em essência, que a mudança delas é tão pouca que não é perceptível, que esperar que a pessoa mude vai se frustrar. E ele dizia que não, ele acha que as pessoas mudam. Então, é uma concepção filosófica. A resposta aí não vai ter, a gente vai ter respostas provisórias. A gente estava filosofando, eu e ele, nesse momento, né? Então, olha só o que dizia Heráclito. A guerra ou a luta é o pai de todas as coisas. A luta. O dia se opõe à noite, o quente ao frio, o úmido ao seco, o bom ao mal, o novo ao velho. Então, essa guerra, essa busca pela mudança, né? Essa busca pela mudança é que é a realidade. Então, a essência de tudo está na mudança. Como dizia aí, parafraseando o Raul Seixas, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então, quando Sócrates defende que as pessoas mudam, ele tem razão quando ele diz que as pessoas mudam porque a gente muda de ideia. E quando eu dizia que as pessoas não mudam, eu estava avaliando o conjunto. Então, por isso que eu digo, a filosofia é isso, a gente tem que avaliar e pegar o que nós estamos levando em consideração. Então, Heráclito está dizendo, a vida é uma guerra, uma mudança. Guerra não no sentido de destruição, mas guerra no sentido de contraposição, de não aceitação da estabilidade. O sol espera a lua espera o sol, a noite espera o dia espera a noite. Não vai ser eterno o dia, nem eterna noite. Tem uma parte do planeta que não escurece. Imagina, você teria 24 horas de sol, mas deve ter alguma parte da Terra também, na verdade, dentro das cavernas, que você não vê a luz. Aí você tem 24 horas por dia de noite, né? Então, o bom é ter essa alternância, né? E aí continua Parmênides. O ser é o logos, porque é sempre idêntico a si mesmo, sem contradições, imutável, imperecível. Então, é um conceito pesado. Quando o Sócrates me pergunta, pai, o senhor acha que o ser não muda? Ele me põe em choque, porque, de verdade, o ser muda. Eu estava fazendo um discurso, mas, na essência, eu concordo com ele que o ser muda. Veja bem, ele está dizendo assim que o ser ele é idêntico, né? Ele é sempre idêntico a si mesmo, sem contradição, imutável, imperecível, quer dizer, sempre idêntico a si mesmo. Quer dizer, a mudança dele não contradiz o que ele é. Então, por quê?
À medida que a gente conhece uma pessoa, só para a gente tentar entender esse processo aí de mudança e não mudança, gente. Por exemplo, vamos pensar aqui. O Sócrates me conhece. Então, dificilmente eu vou surpreendê-lo. Dificilmente eu vou fazer uma coisa que está fora daquele desenho que ele fez de mim. Pode acontecer, mas é muito pouco. No geral, eu sou previsível. Então, nós somos previsíveis para as pessoas que nós conhecemos. Que nós conhecemos profundamente. É claro que a pessoa, eu vou dizer, o Luiz é uma pessoa boa, eu esperava que ele fosse fazer isso. Mas se eu conhecer o Luiz mesmo, a conduta dele, o trabalho dele, aonde ele vai, com quem ele, quais são os amigos, dá mais ou menos para eu prever o que ele vai, até onde ele pode ir. Dificilmente ele vai mudar, né? Mas, então ele fala que é imutável, né? O ser imutável nesse sentido. Agora, ele está falando também do ser filosoficamente maduro, né? Porque, claro, que o jovem, o adolescente, a criança, ela está em mutação, né? Aí continua o pensamento de Parmênides, tá, gente? Esse é o pensamento de Parmênides. Continua ele. A mudança é o não ser, o nada, impensável, o indizível. Então, o Aloísio vai mudar. Para quê? O que ele vai ser? Fora do que eu sei do Aloísio. Então, ele faz essa reflexão, para a gente entender isso, né? Se uma coisa torna-se contrária a si mesma, deixaria de ser. E, em seu lugar, haveria nada. Coisa nenhuma, pois o que se contradiz se autodestrói. Então, sei lá, vamos pensar aqui. Eu gosto de batata chips. Lá em Vitória, perto da casa dos meninos, do Vitor e da Ana, tem um restaurante que eles fazem batata doce chips e batata inglesa chips. Eu sou igual criança, eu tenho paladar infantil, então chego lá, metade do prato é batata. E eu vou comendo com o dedo, assim, com a mão, só para poder sentir a crocância, né? Não tem os outros restaurantes, não sei por quê, tem aquela que você compra artificial na loja americana e tal, na saquinho também. Mas essa não, essa é natural ali, eu adoro, né? Então, quer dizer, vamos pensar numa batata, chips, que não seja crocante. Não vai ser batata chips, não vai ser a mesma coisa, né? Então, é isso que ele quer dizer, né? Então, o ser seria mais ou menos isso. Eu traço um conceito do ser e esse conceito me define o que ele é. Se não for isso, já não é mais aquele traçado que eu fiz. Então, é o pensamento aí, né, do Parmênides. Então, o Parmênides ele introduz a ideia de que o que é contrário a si mesmo, ou se forma contrário do que era, ou não pode ser, ou seja, existir, ou não pode ser pensado nem dito, porque é contraditório. Então, esse é o pensamento do Parmênides. Então, não muda. O ser, ele é imaterial, ele é imperecível. Ele não fala o ser corpo, ele fala o ser imperecível, o ser essência, né? E aí, ele é imutável, então ele não muda. Se ele mudar, ele deixa de ser aquilo que eu defino. Então, isso aqui é um smartphone. De repente, isso fica quadrado. Eu pego uma coisa quadrada, sei lá, um negócio assim. Aí eu falo, não, Luiz, mas aí já não é mais um smartphone, é um grampeador. Digamos que o cara invente um smartphone que tem forma de grampeador. Aí não vai ser nem uma coisa nem outra, vai ser um terceiro. É isso que ele está dizendo. Então, não tem como. Você já definiu, você já criou um conceito. Agora, vamos ver o pensamento de Heráclito. Heráclito diz o seguinte: a contradição é uma lei racional da realidade. Então, para ele, a contradição ela faz parte da realidade. Tudo tem contradição. E eu quero aqui parafrasear Parmênides, parafrasear o Sócrates, professor aqui, lembrando que eu tenho percebido, não sei se vocês têm acompanhado nas redes sociais, o pastor Hermes e o pastor
Tem um outro pastor que ele foi, inclusive, eleito deputado federal pelo PSOL. Esses dois pastores, contrariando a tudo aquele conceito que a gente tem do movimento evangélico, eles abraçam e acolhem a população LGBTQIAPN, né? QIAPN+. Então, é tudo aquilo que contradiz o que os outros têm defendido, que é pecado, que a Bíblia condena, não sei o quê. Então, a partir desses dois pastores, e tem mais pastores, a gente percebe que tem um movimento crescente dentro do movimento evangélico para acolher a população LGBT. Então, é uma contradição, mas, ao mesmo tempo, é uma realidade hoje. Então, essa contradição define a realidade. E isso, eu estou dando um exemplo do meio evangélico, que eles têm a característica de negar isso, mas também no movimento espírita, a gente tem pessoas que não aceitam, que acham que a pessoa vai para um umbral, que não está cumprindo a missão, a vibração está ruim, e outras coisas, né? Mas, assim, esse grupo está mais tímido, está mais encolhido. O grupo de vanguarda está mais evidente hoje, mas no passado, não. Eu já fui convidado a sair de um evento porque eu defendi, eu não aceitei a possibilidade da homoafetividade, da homossexualidade ser um desequilíbrio. Só que hoje isso mudou completamente. Então, isso há 1990, há 30 anos atrás. Hoje é completamente diferente, né? Então, a gente percebe que o movimento espírita mudou. Então, essa contradição, a Igreja Católica tem lidado bem, o Papa Francisco tem dado um exemplo nesse sentido, também os católicos perseguem. Então, essa contradição é que Parmênides fala, né? A contradição é uma lei racional da realidade. Não existe nada que não tenha contradição. O movimento sem contradição é um perigo, que seria aí não teria crítica, né? Seria um perigo para si mesmo, né? Então, eu vou dizer isso. Aí concluindo aqui, para passar a palavra para o Sócrates, diz o seguinte: se Parmênides tem razão, o mundo em que vivemos não tem sentido, não pode ser conhecido, é uma aparência impensável, se nos faz viver na ilusão. Então, a Marilena Chaui ela chega à seguinte conclusão: se Heráclito tem razão, que o que é, o que vale que não tem mudança, tudo bem. Agora, se Parmênides tem razão, que tudo é mudança, então o que existe é ilusão, que está em constante mudança. Né? A maneira como eu falo, eu estava vendo a mudança de vocabulário, né? A maneira como eu me visto, até compartilhei no meu Instagram um rapaz que brinca com as palavras, né? Dizendo assim, tem coisa que se falar para o estrangeiro, eu compartilhei para a Lisete e o Mogas poder ver, né? Se a gente falar para o estrangeiro, ele não vai entender, né? Fala assim, tem bolo? Tem, mas acabou. Ué, mas se acabou, como é que tem? Né? Então, essa é uma das frases que ele diz lá, que o estrangeiro entenderia. Peraí, se não tem, se tem, tem. Se acabou, é porque não tem, né? Como é que tem, mas acabou? Né? A pessoa falou assim, como é que a pessoa falou, nós fomos na festa junina e Jailson, a pessoa falou assim, a torta acabou de acabar. Não acabou de acabar, né? Então não tem mais, né? Então são essas questões aí da dialética. E aí, agora, o Sócrates vai falar sobre o aparecimento da lógica. Deixa eu adicionar ele aqui. Marcar ele, peraí. Pronto, Sócrates. Pronto. Agora está me ouvindo. Bom, gente, boa noite para todos e todas. E aí, dando sequência no material eu ia falar Ana Bock, eu estou aqui estava aqui mexendo com material de psicanálise, ela veio na minha cabeça. E aí, dando sequência ao texto da Marilena Chaui,
ela vai trazer, então, o aparecimento da lógica, né? E aí, diferente do que a gente imagina, porque aí ela vai trazer primeiro Heráclito e Parmênides, né? Nessa divisão aí entre as coisas serem mutáveis e não mutáveis, né? A aparência ser ilusão para Parmênides, né? E a essência ser a ilusão para Heráclito. Ela vai dizer que a lógica ela vai aparecer com Platão e Aristóteles. E aí ela vai aparecer com Platão, não por acaso, né? Platão, sendo discípulo de Sócrates, vai trazer a dialética. Então, a gente tem a dialética socrática, que vai ser composta da maiêutica, da ironia, e onde Platão também vai trazer a dialética. Então, a dialética é um movimento. Aqui em Platão, dialética trata-se de um movimento entre dois sujeitos. Então, Aloysio falou de uma conversa que nós tivemos sobre a possibilidade de alguém mudar ou não. Isso é um processo dialético, porque ambos tinham uma posição diferente da do outro. Então, Platão acredita que no processo dialético, essa troca, esse vai e vem, porque a dialética é isso, é o movimento em que eu ponho para fora e trago para dentro. É o processo de tese, ou seja, a minha tese, a antítese, na medida em que eu levo isso para fora, e a síntese, em que isso retorna para mim. Então, para Platão, ele vai acreditar que há uma necessidade da gente junto encontrar o que seria a essência imutável. Então, para Platão, nem Heráclito e nem Parmênides estavam certos, e nem Heráclito e nem Parmênides estavam errados. Por quê? Para Platão, o mundo material, como ele vai descrever, é mutável. Ele é mutável. Se eu planto uma semente, deixa eu até ver se eu não estou confundindo aqui as teorias, para eu não incorrer em erro. Mas se eu tenho ali uma semente, né, ela vai se transformar numa árvore. O Aloysio colocou bem, a gente tem uma criança que se torna adulta, né? Então, o mundo material, o mundo sensível para Platão, ele está sempre em mudança, ele está sempre mudando, né? O devir, vocês vão ver que tem aí a palavra devir. Devir significa vir a ser. E tem, novamente, uma infinidade de interpretações para a palavra devir, assim como há uma infinidade de interpretações para a palavra dialética. Mas todas elas têm na sua base algum conceito que é essencial. Então, um conceito essencial do devir é o vir a ser, a se tornar algo. Então, devir é isso. E o devir dentro da filosofia grega vai ser essa transformação. Então, o mundo sensível, o mundo material, ele está em completo devir. Há transformações a todo momento. Só que o mundo inteligível, o mundo do pensamento, o mundo das ideias para Platão, esse não é mutável. Esse é imutável, porque ele tem uma essência. E a essência, ela não pode ser mutável, ela tem que ser imutável. E aí eu fiquei tentando encontrar uma maneira de equacionar isso, porque, inclusive, lendo, eu tendo, inclusive, a acreditar muito mais na analítica aristotélica do que na dialética platônica. Mas Platão vai dizer ali, então, por exemplo, né, se eu sou contra o aborto e há alguém que é a favor do aborto, para Platão há uma discussão que vai se dando
até que chega-se a um consenso em que ambos chegam à essência do problema, e aí isso já não tem mais discussão, já não tem mais lugar para seguir. Então, hoje, a gente ainda está no campo da discussão, por exemplo. Ah, Sócrates, mas o direito do feto, mas o direito da mulher. Ah, mas Sócrates, há uma questão aí religiosa, há uma questão de saúde pública. A gente ainda não chegou na essência desse debate, pelo menos para a dialética platônica. Uma vez que a gente não chegou na essência, então há espaço sempre para essa discussão. Ou seja, a essência para o Platão ela vai ser imutável. E aí, então, ele vai dizer, olha, Heráclito está certo em partes, Parmênides está certo em partes. Aristóteles vai trazer algo diferente, se opondo a Platão, e aí ele vai dizer o seguinte, olha, Heráclito e Parmênides também, né? Ele vai dizer, estavam ali certos, entre aspas, errados, entre aspas, né? Mas diferente de Platão, Aristóteles vai dizer que a gente vai precisar olhar para o mundo de forma que a filosofia ela não seja somente uma discussão de opiniões e ideias. E aí ele vai dizer que no processo dialético, o que se coloca não são provas, são opiniões. Então ele falou, para a retórica, é maravilhosa a dialética. Para os momentos de retórica, de eloquência, em que nós estamos num debate, em que a gente quer convencer alguém, a dialética ela cabe muito bem. Mas para o processo filosófico e científico, Aristóteles vai dizer que a dialética ela não cabe, porque é necessário ali, então, uma analítica, uma lógica. Então, vamos lá. Se eu pular do 25º andar e cair no chão, eu vou me esborrachar e vou morrer. Não existe uma discussão nesse caso que alguém diz, não, Sócrates, você pode ser que bata aí um vento sul, leve você, né, com essa capa de grilo sul, leve você para um outro lugar. Não existe essa possibilidade. Existe a possibilidade de eu cair e morrer. É lógico. Porque há uma prova. Alguém já se jogou, alguém morreu. E aí você vai vendo que toda pessoa que se joga ou cai do 25º andar, ela não sobrevive. Então, há uma prova concreta. Então, a analítica aristotélica vai passar, sobretudo, pela prova. A filosofia e a ciência, elas são cunhadas dentro do processo em que há a prova. Então, a lógica ela tem que partir disso. Eu tenho que ter uma prova material do que está sendo discutido, do que está sendo posto. E aí ela vai colocar o seguinte, né, a Chauí, que para Platão a dialética é um modo de conhecer. Então, e é o que Sócrates mesmo vai trazer ao longo de todo o processo da construção da filosofia. A filosofia nasce, né, filosofia. Sofia, né, sabedoria, é o desejo de conhecer, a busca pelo saber. Então, o processo dialético é um modo de conhecer a vida. Isso não está errado. Mas é um modo restrito na medida em que isso vai se limitar ao meu saber, ao nosso saber nesse caso. Por isso que eu disse a vocês que dialética tem muitos. A gente tem Hegel, que vai falar de dialética, tem Karl Marx, que trazem uma outra concepção de dialética que talvez se encaixe melhor para os dias atuais. Para Platão e Sócrates, a dialética ela é feita pelos sujeitos. Então, eu preciso de uma outra pessoa para que o processo dialético ocorra. Eu não posso fazer isso sozinho. Já Aristóteles acredita que a analítica lógica, né, ou, nesse caso, a analítica que ele vai cunhar, é um instrumento para se conhecer. Então, eu olho o fogo, aí eu chego com a minha mão perto e falo, opa, queima.
por que será que o fogo queima a minha mão? E aí eu começo a questionar, e aí eu vou buscando formas e provas para embasar isso que eu estou afirmando, né? Eu estava discutindo isso com um amigo um tempo atrás, que é o seguinte: hoje nós sabemos que a composição da água é H2O. Então, a gente tem duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio que vão formar a água. Porém, a gente sabe que essa é a composição base, a gente sabe que a água, então, vai ser gerada a partir da junção desses compostos em condições adequadas, em condições que podem ser naturais ou provocadas, mas que vão ali ser produzidas, né? Se a gente vai para uma tribo que nunca teve contato com a civilização e que diz que a água brota da árvore mãe, entendem? Então, há aí uma diferença entre a dialética, e aí a gente não vai desfazer do saber desse povo, por exemplo, mas é o processo dialético, né? E há muito, o mito, ele traz muito ele traz uma verdade, né? O mito, ele está constituído de uma verdade. Então, há um saber ali, há um saber erudito, há um saber posto, há um saber que já se deu de geração em geração. Então, há ali uma construção desse saber que, no processo dialético, é possível se conhecer. Né? É o que os antropólogos vão fazer, é o que, enfim, conhecer a cultura dos outros povos. Mas, propriamente dito, para que eu faça ciência, filosofia, segundo Aristóteles, isso não seria suficiente. Eu precisaria, então, para que eu introduzisse esse povo que está lá excluído, que não tinha contato com a civilização até agora, no processo civilizatório, eu teria que inseri-los no processo lógico, ou seja, inseri-los no processo em que eles vão ter a descoberta das provas, de como a água se forma, de como a água é. Então, é um instrumento para se conhecer o mundo, né? E aí é muito interessante, porque Aristóteles vai dizer que... Aristóteles vai dizer que a essência ela pode e não pode ser mutável, né? Ela pode e não pode ser imutável. Então, não há para Aristóteles, não há não há um problema com a contradição, porque a contradição ela não vai aparecer. Então, por exemplo, quando eu planto uma semente e ela vira árvore, a essência não mudou, continua sendo uma semente, mas agora se tornou uma árvore. Quando existe uma criança que se torna um adulto, a essência não mudou, continua sendo um ser pensante, racional, que vai trazer as mesmas coisas, as mesmas marcas, mas algumas coisas também vão mudar, algumas coisas vão se alterar, né? Então, o Aristóteles ele vai cunhar um caminho aí um pouco mais analítico, no sentido de observar a cada coisa, a cada caso, né, cada situação, cada objeto, de forma a que a gente observe aonde é possível haver a mutabilidade e aonde não há. E aí é isso, encerro aqui a minha parte e abro para a gente conversar.